nos ajuda. Somos tão gratos a Ti, Senhor. Obrigado por nos criar, obrigado por nos gerar, obrigado por nos adotar como filhos nessa grande família que é a Sua igreja, a Sua família, o Seu povo. Obrigado por nos receber nessa grande família. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus. Somos irmãos, ó Pai, de uma família que se ama, que se cuida, que se importa uns com os outros. E nós queremos viver isso a cada dia intensamente, intensamente, intensamente. Assim como o Senhor nos ama tanto, 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 nós também queremos amar uns aos outros de tal maneira, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus, queridos, nessa manhã. Amém. Aleluia. Deus é bom. Pode sentar, amados. Que bênção, que dia especial hoje, o dia dos pais, amém? Que dia precioso para nós que somos pais. Eu não sei como você tem vivido essa experiência de ser pai, você que é pai. E todos aqui temos pai, né? Temos pais. Eu tenho o privilégio de ter o meu pai e minha mãe. São vivos, né? São casados há cerca de 50 anos. Eu tenho o privilégio de tê-los ainda bem próximo, né? Morando aqui na nossa cidade. E isso é bom, muito bom. Mas talvez você não teve essa experiência de ter um pai presente, de viver a sua vida toda na companhia do seu pai, né? E desfrutar da experiência, do casamento deles, da história de vida, da criação de filhos, vivendo com seus irmãos. Eu não sei, talvez você não teve essa experiência, e talvez muitos como eu tenham essa experiência, esse privilégio, né? Esse privilégio de poder ter o pai presente. Não são perfeitos, né? Nossos pais não são perfeitos. E se alguma coisa não deu tão certo na nossa vida, em algum momento a gente não pode ficar culpando os nossos pais, porque também muitos deles não deram, porque também não receberam, né? Não receberam. Mas existem muitas lições boas que a gente casa e diz assim: essa aqui eu quero viver no meu lar, né? Amém? Essa experiência, nós aprendemos muito com os nossos pais, muitas coisas boas. Tem coisas que talvez a gente diz: não, isso aqui acho que não é legal, eu não vou transferir isso aqui para a minha família, para o meu casamento, porque nossos pais, muitos deles não conheciam Jesus, né? Não conheciam Jesus. É um privilégio que eu tenho, que meus pais são crentes, são seguidores de Jesus há mais de 30 anos. Mas antes não eram seguidores de Jesus. Então nem tudo eles fizeram corretamente, né? E nem têm obrigação de serem perfeitos em tempo algum. Mas nós temos que honrar os nossos pais, amar os nossos pais, aprender as preciosas lições de vida que nós temos hoje. Amém, meus amados? Então, feliz Dia dos Pais para você que é pai. Amém? E você que vai ser um dia também, feliz Dia dos Pais. Eu quero compartilhar com você sobre essa palavra aí no telão, sobre paternidade. É um tema propício para hoje, para esse dia, né? Paternidade. Eu não coloquei aí no telão, não tem esse versículo, mas Malaquias capítulo 4, versículo 6, é um versículo bem conhecido no Antigo Testamento.
E na verdade Deus finaliza o Antigo Testamento falando sobre isso. As últimas palavras de Deus no Antigo Testamento aqui, na verdade, é esse texto aqui. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Onde Deus diz: e convencerá o coração dos pais, ou converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Isso aqui é projeto de Deus. Família é projeto de Deus para a nossa vida. E Deus tem promessas poderosas e fortes de restauração da paternidade. Como aqui na introdução diz assim, que nós vivemos nessa época de muitos filhos órfãos, orfandade. No mundo, né, porque as pessoas se afastaram de Deus, que é o seu Pai. Mas também na igreja. Na igreja também. A gente vive problemas com filhos órfãos, pessoas espiritualmente órfãs. E Deus quer restaurar isso. Mas na família natural também existem muitos filhos órfãos. Órfãos porque às vezes o pai morreu, né? A mãe morreu, o pai está vivo, mas está ausente, se sente órfão, se sente essa carência. Mas a promessa de Deus, Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Deus está restaurando isso, irmãos. Amém? Deus faz com que o solitário viva em família, a Bíblia fala isso. Deus quer dar um pai para cada pessoa que existe nesse mundo. Deus quer suprir essa carência de paternidade na vida de cada pessoa. Até mesmo quem tem pais, como eu. Deus quer suprir, Deus quer restaurar isso na nossa vida. É isso que o profeta, inspirado pelo Espírito Santo aqui, está falando, né? Um tempo de restauração na nossa vida. E o que Deus criou? Deus criou pais para suprir essa carência. Nós fomos criados assim, fomos criados com essa necessidade. Necessidade de ter verdadeiros pais. E necessidade de ser verdadeiros pais. Porque quando nós não temos pais, hoje o que se vê no mundo hoje em dia? Né? Uma geração, às vezes, revoltada, no mundo lá fora. Tem até uma pesquisa de um estudioso, de um cientista social, que ele fala que quando as pessoas não têm um pai, elas canalizam a sua energia contra a sociedade, contra a família, contra a própria família, quando elas não sentem que tem um pai. Elas crescem revoltadas. Mas graças a Deus, queridos, que você tem um pai, amém? Aí Deus falou o seguinte: se o teu pai e a tua mãe te abandonaram, eu, Senhor, nunca te abandonarei, amém? É promessa de Deus. Deus promete ser o pai dos órfãos e o marido das viúvas. Deus promete suprir essa carência. E eu quero falar aqui sobre essas 4 níveis de paternidade, que nós vemos isso na Bíblia, nesses 4 níveis de paternidade. O primeiro nível que eu quero compartilhar com você é a paternidade de Deus. Deus é nosso Pai. O apóstolo Paulo tinha muito bem consciência disso aqui, quando ele fala aqui em Romanos capítulo 8, não sei se tem versículo aí, não tem versículo, né? Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo está falando desse suprimento de paternidade de Deus à nossa vida. Ele não escreveu isso aqui só para serem palavras bonitas, para que a gente tenha entendimento de que temos um Pai, mas que a gente possa viver isso e sentir. Olha o que ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Cadê os filhos e as filhas de Deus aqui nessa manhã? Amém.
Olha que privilégio. Mas ele fala mais: porque não recebestes o espírito de escravidão, ou vamos colocar aqui o espírito de orfandade, mas recebestes, ele fala para viver de escravos, outra vez, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, né? Palavra carinhosa aqui, Abba, a forma carinhosa de tratar Deus. E aí ele fala, o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E os filhos são também herdeiros, ele diz aqui. Herdeiros de Deus, assim como nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Amém? E Paulo está dizendo que a condição de filho nos leva muitas vezes a ser corrigido, a ser disciplinado, né? A condição de filho nos leva a isso muitas vezes. A condição de filho não nos dá somente uma herança, não nos dá somente o direito a uma herança, mas ele está dizendo aqui que a condição de filho também nos leva a recebermos correções de Deus na nossa vida. Ele fala, se com Ele padecermos, também com Ele seremos honrados, seremos glorificados. Amém? E aí, aqui nos chama a atenção algo importante, porque se nós não vemos Deus como nosso Pai, nós não podemos ter um relacionamento muito correto com Deus. Às vezes nós vemos Deus como Deus, lá em cima, né? Deus. Mas que Deus quer que a gente entenda é que Ele é Pai para nós, Pai dos órfãos. Amém? Como Ele diz, Ele mesmo diz. Ele mesmo se identifica, Pai dos órfãos e marido das viúvas. Mas nós precisamos ver Deus como nosso Pai, como nosso Pai. Interessante que quando Jesus foi batizado, Ele se apresenta como Pai, né? E Ele diz, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Deus, Ele tem prazer de ser Pai. É um prazer ser um pai. Amém, irmãos? É um prazer ser pai. É ou não é? Ninguém é pai forçado. Eu sou pai, mas eu não queria ser pai. Tem alguém assim aqui? Deus quer curar a sua paternidade nessa manhã. Amém? É um prazer. É um prazer ser pai. Eu sou pai. Tenho um casal de filhos, uma com 18 e uma com 15, agora fez 15. É um prazer, é um privilégio, é uma grande alegria. E quem é avô também deve ser um grande prazer e um privilégio por ser pai 2 vezes, não é verdade? Olha aqui, né, pastor? Veja que privilégio que Deus nos dá de ser filhos. E Deus, Ele é pai, pelo menos por 2 razões, biblicamente falando. Primeiro, por criação, né? Pelo direito de criação. Quando a gente fala que alguém cria alguma coisa, ele é o pai daquilo ali. Por exemplo, o pai da filosofia, tem lá um pai, né? O cara que criou aquela ideia. O pai da ciência, da medicina, o pessoal coloca aquela pessoa como pai. O pai da psicologia, da psicanálise, Sigmund Freud, né? O pessoal fala, esse é o pai da psicanálise, da psicologia, essas coisas assim. Então, Deus, Ele nos criou, por isso, Ele é o pai da humanidade. Ele é o pai da humanidade, como modo geral, porque Ele criou a humanidade. Ele nos criou. Mas também, Deus é o nosso pai por direito de adoção.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós fomos adotados como filhos. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas antes ele diz: não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Não existe nada pior para um filho de que ele se sentir sozinho, longe do seu pai. Eu lembro de coisas quando eu era criança, que eu tinha que ficar sozinho, meu pai tinha que deixar: fica aqui, me espera aqui, deixa ficar sozinho. Para mim era um terror isso aí, né? Ficar sozinho sem a presença do pai não é nada bom para uma criança. E Paulo está dizendo: você não recebeu o espírito de temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, quando nós vemos Deus como Pai, nós conseguimos ter um relacionamento correto com Deus. Nossa intimidade com Deus cria uma nova dimensão, uma nova perspectiva, de saber que Deus, como disse Jesus: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Amém? O sentimento paterno de Deus por nós é muito maior do que o sentimento paterno dos nossos próprios pais biológicos. Então, paternidade de Deus na nossa vida. É interessante, João, versículo para finalizar essa paternidade de Deus, João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Amém? Olha aí, irmãos, nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Quantos já nasceram de Deus aqui? Amém. Aleluia. Nasceu de novo, nasceu de Deus. O que é nascido, em outro texto diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando sobre a paternidade biológica. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, paternidade de Deus na nossa vida, paternidade de Deus, é Espírito. Fomos gerados pelo Espírito Santo. Quando nós nos sentimos órfãos, o nosso relacionamento com Deus também fica complicado. Mas quando nós nos sentimos filhos, nós amamos o nosso Pai, vamos querer estar com Ele todos os dias. Amém? Nós vamos nos alegrar com a presença de Deus todos os dias como nosso Pai na nossa vida. Todos os dias vamos querer estar perto do nosso Pai. Eu queria estar perto do meu pai o tempo todo quando eu era criança. Depois que a gente fica adolescente, né, a coisa já muda um pouquinho. Você já percebeu que quando os filhos ficam adolescentes, quando eles são pequenos, eles são super agarrados, mas quando chega a adolescência, a gente tem que andar meio correndo atrás deles. Mas eles não deixam de amar, né, e de ser filhos, só muda alguns aspectos. Mas amém. Segundo nível de paternidade que tem na Bíblia, né? Paternidade geracional. Que paternidade é essa? Salmo 145:4 diz assim: uma geração anunciará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus atos poderosos. Olha só, o que Deus está falando aqui? E é por isso que a Bíblia fala que Deus é Deus de Abraão, Isaque, Jacó, os 12 patriarcas. Deus se importa com as futuras gerações. Deus se importa com a geração dos nossos filhos. Amém? Deus se importa com a geração dos nossos netos. Deus se importa com a geração dos nossos bisnetos. O ano passado eu perdi a minha avó. E eu sempre amei a minha avó. Ela faleceu com 95 anos. A minha avó, ela tinha neto que já era avó também, né? Ela é vó de avó. Você já viu isso, né? Vó de avó. Porque eu tenho uma prima que já é avó há algum tempo.
do meu tio mais, do segundo tio mais velho. Então, primeira, segunda, terceira, quarta geração, e a Bíblia diz que Deus ele abençoa até 1000 gerações. Se ele visita com maldição, a maldição visita até a quarta geração daqueles que desobedecem a Deus. Deus, ele abençoa até 1000 gerações. Amém, irmãos? Olha que promessa. É por isso que nosso Deus é um Deus de gerações, como diz a Bíblia, que se importa com as nossas gerações, com nossos futuros. A nossa vida não termina aqui. Quem serão nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos? Deus, ele abençoa lá o tataravô, o bisavô, o avô, o pai, o neto, bisneto, tataraneto. Deus, ele trabalha nessa linha. Por isso que tem tanta genealogia na Bíblia, irmão. Por que Deus coloca genealogia? Deus podia esquecer as gerações, mas não esquece. Está lá, né? Você lê a Bíblia no livro de Gênesis, está lá, as gerações. Esses dias eu estava lendo, é uma coisa terrível que muitos crentes não gostam de ler, genealogia. Eu gosto. Genealogia a gente passa por cima, parece aquelas listas, né? Passa por cima, deixa isso aqui, genealogia de Adão, de Sem, né? De Noé, de Abraão. Todas essas genealogias estão na Bíblia. Eu estava lendo esses dias a genealogia de Adão até Noé, até os filhos de Noé, até o dilúvio, para tentar fazer um cálculo de tempo. É bom, né? Você vai descobrindo ali 10 gerações até o dilúvio. Depois tem lá os filhos de Sem, geração de Sem, 10 gerações, mais para frente, para chegar a Abraão. Abraão tem gerações. Quando você lê o livro de Mateus, tem a genealogia de Jesus. Começa com a genealogia de Jesus, o Evangelho de Mateus. Que Abraão gerou fulano, gerou ciclano, 14 gerações, depois mais 14, chegou em Jesus, 28 gerações. Por quê? Porque Deus se preocupa com as futuras gerações, amém? Deus se preocupa, e nós também temos, e é por isso que está escrito aqui, que uma geração tem que anunciar a próxima geração, esse cuidado com a próxima geração. Isso que Deus está falando aqui no Salmo 145, é o Salmo todo, mas especificamente, o versículo 4, porque esses pais de gerações, em geração, eles estão ensinando os seus filhos, para ensinarem os seus netos, para ensinarem os seus bisnetos, e assim, o temor do Senhor possa chegar até 1000 gerações e aí por diante, amém? Eu não sei se teve 1000, acho que não teve ainda 1000 gerações, desde a criação do homem para cá, eu penso que ainda não teve 1000 gerações, talvez não teve 1000 gerações, para ter 1000 gerações, teria que ser mais ou menos, se o homem tem 6.000 e um pouquinho, né, anos, vamos supor, um exemplo, teria que um ser humano com 7 anos gerar um filho, né? 7 geram outro filho, aí 1000 gerações para poder atingir 7.000 anos. Mas a Bíblia diz que Deus visita a geração do justo até 1000 gerações. Se a humanidade na terra chegar a 1000 gerações, tem promessa de Deus, desde Adão até os últimos filhos. Amém, queridos? Tem promessa de Deus. Tem promessa de Deus. Você está vivendo debaixo da promessa de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Então, Deus escolhe os pais para abençoar as futuras gerações. Então, nós não podemos deixar de reconhecer o nosso papel. Deus trabalha com genealogia, já falei aqui, Mateus 1, de 1 a 17, fala sobre a genealogia de Jesus. Agora tem um texto lindo na Bíblia que eu gosto demais. É Gênesis capítulo 18, versículo 17 a 19, onde Deus diz: eu escolhi Abraão para que ele ordene a sua descendência. Olha só, irmãos, está aí no telão, eu estou parafraseando o versículo, o texto aí. Eu escolhi Abraão para que ele ordene a sua descendência.
para que ele ensine, não é só os seus filhos biológicos ali, os filhos, ou os netos, ou os bisnetos, mas Deus está dizendo aí, eu escolhi Abraão para ele ordenar a sua descendência. E é bom esse texto. Disse o Senhor, ocultarei estas coisas de Abraão, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa descendência, geração. Por meio dele serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. E Deus está dizendo, eu ocultarei alguma coisa que eu vou fazer lá no futuro, lá na frente? Eu ocultarei isso de um homem chamado Abraão? Porque eu tenho escolhido, versículo 19, eu tenho escolhido Abraão, a fim de que ele ordene os seus filhos, e a palavra aqui é descendentes, a palavra aqui é descendência, a fim de que ele ordene a sua descendência, a sua casa também, o sentido aqui é descendência, depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor, para praticarem a retidão, a justiça, a fim de que o Senhor cumpra sobre a vida de Abraão tudo o que tem falado a respeito dele. Amém? Ó, a palavra aqui é descendência. Nós somos descendentes. Nós somos descendentes. O mais antigo ascendente meu que eu conheci foi meu bisavô. O mais antigo. Eu conheci meu bisavô. Mas Deus tem propósito nisso na nossa vida. E aqui nós temos na Bíblia, infelizmente, uma geração que falhou com seus filhos, né? Juízes capítulo 2, versículo 8. Uma geração que falhou. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da herança, da sua herança, na terra de Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte de Gaás. Foi também congregado toda aquela geração, junto com seus pais. Morreram. E levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que Deus fizera por meio de Israel, ou em Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, servindo a outros deuses, servindo aos Baalins. O que eles fizeram? Que memória que eles passaram para essa geração? Nenhuma. O legado que eles passaram? Nenhum. Essa geração abandonou Deus. Essa geração que nós vemos aqui no livro de Juízes. E isso era tão pouco tempo, irmãos. Bastou Josué morrer. E aquela geração, depois de Josué, que entrou na terra prometida, aquela geração que entrou em Canaã, morreu, já se levantou logo na sequência uma outra geração que não temia Deus. Porque essa geração falhou na paternidade geracional, de transmitir, de ensinar, de passar para as futuras gerações os valores de Deus, o temor do Senhor, os princípios da palavra de Deus, para eles viverem uma vida longa, próspera e abençoada sobre a face da terra. Uma geração órfã se levantou sem referenciais de pai, que não transmitiram para os seus filhos um bom legado. E eles não viveram bem porque não receberam. Terceira paternidade aqui, que o tempo passa rápido. Paternidade espiritual. Terceiro nível de paternidade que a gente vê na Bíblia é paternidade espiritual. Eu vou mostrar para você aqui uns versículos do Novo Testamento. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Como que Paulo começa a escrever essas cartas? Olha aí. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. 2 Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Cristo Jesus nosso Senhor. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé.
segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Algumas ele fala, Jesus Cristo, nosso Senhor. Outros ele fala, Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Jesus é Senhor e Salvador. Amém? Agora, veja bem, irmãos. É claro que o ser humano não pode gerar um filho nesse sentido de novo nascimento, gerar um espírito, né? Um ser humano, novo nascimento é gerado, é Deus que dá, é Deus que faz nascer de novo, é Deus que nos faz nascer, espiritualmente. Mas, isso aqui fala de quê? De cuidado, de amor, de paternidade. Às vezes, também na igreja, acontece da gente não reconhecer os nossos pais espirituais, aqueles que nos geraram na fé, aqueles que nos ajudaram nos primeiros passos, no começo da nossa nova vida. E nós precisamos de pais que cuidem de nós, espiritualmente falando, amém? E nós precisamos também ser pais legítimos, que cuidam dos seus filhos espirituais, que geram, mas que apacentam, que discipulam, que se importam com eles, que realmente estão lá para promover, né, para abençoar a vida deles. Esse reconhecimento. Isso aqui é algo que Deus espera de nós. João 3,6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso aqui fala muito sobre a paternidade de Deus, mas nós precisamos ter a forma correta no nosso coração de reconhecer aquilo que alguém fez na nossa vida nos ajudando. Eu tive vários pastores, antes de eu ser pastor, que me ajudaram, né? Desde quando eu converti, nem tinha discipulado como é hoje, discipulado 1 a 1, hoje está bem melhor, né? Hoje já chega na igreja, tem a célula, com o tempo a pessoa já é cuidada ali na célula, já existe ali uma paternidade espiritual na célula que funciona, onde cada um já vai ser cuidado ali, lá na frente ele recebe também um discipulador 1 a 1 para ele. E se você ainda não tem esse discipulador 1 a 1 para você, tenha um pouquinho de paciência, né? Isso é um processo, às vezes, dentro da célula. Mas não se sinta-se bem cuidado, porque você tem pais espirituais, de um modo geral, dentro da igreja, amém, queridos? Aqui no culto de celebração, lá na sua estrutura. Mas você está sendo cuidado, você está sendo apacentado, então você tem pais espirituais que se importam com você, amém? E temos que ser agradecidos. Eu sou agradecido por todo mundo, irmão. Eu sou agradecido pela primeira pessoa que, quando eu converti, me ajudou. Era um pastor, chamava Irineu, quando eu converti. Nosso pastor Paulo e Rebeca conhecem, sabem quem era, né? Depois, eu tive um pastor chamado Ricardo Espinos, né? Lembro deles, ele me batizou. Teve o pastor José Ribamar, teve até o pastor hoje, J. Sena, né? Me ajudou muito também, uma época da minha vida. Nós trabalhamos juntos, pastor Jango, pastor Luiz, passou um vídeo aqui, né? O pastor Geraldo informando aqui, ficar na base aqui, cuidando, pastoreando a base. Meu Deus, como nós aprendemos tanto com esses homens, não vou deixar de reconhecer a vida de nenhum deles. Foram meus discipuladores, foram meus líderes. Pastor Geraldo, né? Nesses últimos anos, foi meu discipulador. Agora, o pastor Sena, né? O pastor Geraldo passou por outros pastores do presbitério, passou uns para outros, né? Porque ele vai viajar e também para ficar com menos discípulos, tinha muitos discípulos. Sou grato por todos. Temos pais espirituais que são diretos e temos os pais indiretos, aqueles que estão acima, estão sempre se importando, orando. Reconheço e agradeço a Deus pela vida de cada um, amém, querido? Olha para o irmão mais bonito aí do seu lado, diga assim, reconheça e agradeça a Deus pela vida de cada um dos seus pais espirituais. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos pais espirituais.
Esses da Bíblia aqui, o Timóteo e o Tito, reconheciam Paulo. Eles reconheciam a paternidade espiritual, porque ele gerou esses homens na fé. Ele cuidou deles, ele viu eles crescendo, ele investiu na vida deles. Ele investiu, ele acreditou. Então, pais espirituais fazem afirmação corretas a respeito dos seus filhos. O que é e o que não é paternidade espiritual? Paternidade espiritual não é direito, qualquer direito, de exercer domínio, imposição ou abuso de poder espiritual sobre a outra pessoa, sob o pretexto de paternidade espiritual. Paternidade espiritual não é isso, não. Isso jamais é paternidade espiritual. Agora, paternidade espiritual é o dever cristão de se importar com o crescimento espiritual das pessoas que Deus colocou sob o nosso cuidado, educando as suas mentes, moldando o seu caráter para serem mais parecidos com Jesus. Amém? Eles podem não ser parecidos conosco, mas eles têm que ser parecidos com Jesus. Aleluia? Não precisam ser parecidos totalmente conosco, mas eles precisam ser parecidos com Jesus a cada dia. Nós estamos criando filhos para Deus. Isso é paternidade espiritual. Quando nós não criamos para nós, é para Deus. Nós canalizamos eles para o céu, para Jesus, para a eternidade. E o último aqui, paternidade biológica. Diga, hoje é o dia dos pais. O pessoal está postando um monte de áudio por aí, não sei se você já recebeu no seu celular, alguns pais fazendo greve no celular. Nós não queremos mais presentes assim, não sei o que e tal, porque no dia das mães é aqueles presentes grandes e tal, aí quando chega no dia dos pais, é uma gravata, uma meia, não sei o que. Pode ser intriga da oposição, né? Estou brincando, né? Mas tem vários áudios. Quem já recebeu um áudio assim no celular? Ih, um monte de gente. O pessoal está mandando esses áudios aí. Está engraçado, é engraçado. Mas, paternidade espiritual, ou biológica, melhor dizendo, é a capacidade de gerar filhos do mesmo gene, né? Isso é paternidade biológica. Com isso podemos dizer que um pai biológico é aquele que gerou filhos biológicos, independentemente se eles têm uma relação, um vínculo de afetividade ou não. Ele é um pai biológico. Mas na Bíblia, os pais biológicos receberam muitas ordenanças de Deus, muitas responsabilidades. Nós vemos isso aqui sobre a criação de filhos. Nós não vamos falar aqui porque não tem tempo para isso aqui, mas nós sabemos que esse processo de ser pai, de criar filhos, de educar filhos, é algo de Deus. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Foi uma tarefa que Deus deu para nós que somos pais. Hoje nós podemos criar filhos para serem bons médicos, bons advogados, bons atletas, para várias áreas. Nós podemos criar filhos para todas essas áreas. Hoje, às vezes, os pais são focados nisso. Mas nós que somos cristãos, somos o povo de Deus, nós temos que estar focados. Quem serão nossos filhos espiritualmente falando? Amém? Quem serão nossos filhos no reino de Deus? Eles podem ser médicos, né, no reino de Deus, servir o reino de Deus. Eles podem ser bons advogados para servir o reino de Deus. Eles podem ser bons atletas para servir o reino de Deus. Mas essas coisas não são um fim em si mesmo. O propósito de tudo na nossa vida é o reino de Deus. Aleluia! Tudo que nós aprendemos e fazemos tem que ser o reino de Deus. E é para o reino de Deus que nós vamos criar filhos. É para o reino de Deus, querido, que todos os dias nós temos que orar com os nossos filhos. Todos os dias nós temos que estar sempre sabendo se eles estão tirando tempo com Deus, se eles estão lendo a Bíblia, se eles estão buscando o Senhor, se eles estão tendo comunhão com Deus todos os dias. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso cuidado. Para que nós estamos gerando nossos filhos. Lamentações. Existem muitos filhos órfãos, cujos pais estão vivos ainda. E Lamentações, capítulo 5, versículo 3, os filhos disseram assim:
Nós somos órfãos, nós não temos pais, nossas mães são como viúvas. Não era porque os pais morreram talvez, ou porque as mães tinham morrido, não era por causa disso, é porque realmente eles se sentiam assim. Eles se sentiram assim. Então, se os pais negligenciarem seus filhos, eles crescerão sem modelo sadio. O nosso lar é um lugar de formação para os nossos filhos, amém, irmãos? Hoje em dia, é o mercado de trabalho, o pai está trabalhando, a mãe às vezes competindo também no mercado de trabalho. Muitos filhos têm a sua criação terceirizada. Hoje em dia tem todo tipo de pai. Avô, pai, tio, pai, cunhado, pai, amigo, pai. Às vezes outros criando os nossos filhos. Mas essa criação dos filhos é uma responsabilidade dada por Deus, é um privilégio dado por Deus para os pais. E hoje é o dia dos pais, especialmente para o pai, para o homem, como líder espiritual da sua casa. Amém? Eu quero, por causa do nosso tempo, eu quero pedir para você ficar em pé. Eu quero fazer uma oração pelos pais. Eu sei que já deve ter sido feito aqui. Eu estava ali para cima, não vi. Mas eu creio que Deus quer ministrar no nosso coração nesse dia. Os filhos precisam de um modelo sadio de paternidade. Por isso que Deus disse para Abraão: eu quero que ele ordene a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem retidão e justiça na terra. Ele está dizendo sobre os futuros filhos de Abraão, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão aquilo que ele tem prometido sobre a sua descendência. Diga assim comigo, irmãos, essa oração, diga assim: a minha descendência, a minha geração, a minha posteridade sempre servirá ao Senhor. Diga: eu não abro mão de criar filhos para o reino de Deus. Obrigado, Pai. Nós oramos nessa manhã, Pai querido, por tantos pais que estão aqui, Senhor, por tantas famílias que estão aqui nesse lugar. Nós cremos, Pai, que há um legado a ser passado para gerações. Aqui estão não somente pais a nível de gênero, pai, homem, mas também mães. Senhor, nós oramos agora mesmo, Pai. Nós oramos agora mesmo, em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Pai, viver uma geração onde os filhos não serão órfãos, onde a paternidade será genuína, será revelada, Pai, na vida de cada filho. E se nós formos bons pais, nós vamos gerar também filhos sadios, que também quando casarem, quando tiverem seus filhos, eles vão ser pais saudáveis, que vão passar esse legado de geração em geração, que vão ensinar os seus filhos a temerem a Deus, que vão guardar a paternidade que Deus estabeleceu, Pai, para que possamos ter gerações abençoadas, como Deus prometeu para as gerações de Abraão. Pai, que o nosso lar seja um lugar de formação dos nossos filhos, em nome de Jesus, onde nossos filhos, eles têm referenciais, onde nossos filhos, eles vão ter um modelo, ó Pai, de paternidade correta, e vamos ter filhos com a conduta, o caráter forjado, formado, ó Pai, nessa geração, em nome de Jesus, Pai, para que cesse a maldição que há na terra. Por isso a tua promessa diz que o Senhor vai restaurar o coração dos pais aos filhos. Se existe, Pai, tanto a nível na paternidade de Deus conosco, algum entendimento errado na paternidade geracional, alguma falha, se existe alguma falha, algum problema na paternidade espiritual dentro da igreja, meu Deus, se há problema com a paternidade natural, biológica, Senhor, que haja correção, que haja restauração,
coração, eu oro em cima desse texto, ó Pai, de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que o Senhor cumprirá essa promessa, convertendo o coração dos pais aos seus filhos, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa que pedir perdão, se tem alguma coisa que liberar perdão, se tem algo que precisa consertar, corrigir, para aqueles que estão abaixo de nós, para aqueles que estão acima de nós, Pai, que isso aconteça no nome de Jesus, no mundo espiritual, para que não haja nenhuma maldição na terra, para que não haja nenhuma maldição na cidade, para que não haja nenhuma maldição na nação, para que não haja nenhuma maldição operando, atrofiando o corpo de Cristo, a igreja, que não haja nenhuma maldição dentro das famílias, mas essa maldição seja quebrada, essa lacuna, essa brecha seja quebrada, em nome de Jesus. Essa lacuna por onde as maldições têm entrado, sejam repreendidas, sejam anuladas, sejam aniquiladas no nome do Senhor Jesus, e assim nós possamos, ó Pai, viver a verdadeira paternidade, assim como o Senhor estabeleceu no céu, assim como o Senhor estabeleceu na humanidade, assim como o Senhor estabeleceu para gerações, assim como o Senhor estabeleceu para o reino de Deus, para os filhos de Deus, onde Jesus chama de discípulos, onde Paulo explica que discípulos são os filhos espirituais. Senhor, nós também queremos ver isso acontecendo na nossa casa, em nome de Jesus, para que lá na frente a gente possa aplaudir os nossos filhos por eles serem bons pais também, e mais à frente ainda aplaudir os nossos netos por eles também terem recebido esse legado dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, e assim vai passando de geração a geração, uma geração que se levanta na terra para estabelecer a bênção de Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está querendo estabelecer a bênção de Deus dentro de cada lar, o Senhor está querendo estabelecer a bênção de Deus dentro de cada paternidade aqui nessa manhã. Agradeça ao Senhor, querido, pela sua paternidade, agradeça ao Senhor. Alguma falha que aconteceu, peça perdão de Deus essa manhã. Louve ao Senhor pelo privilégio de ser um pai, você que é pai, e você que pode orar pelo seu pai agora, ora pelo seu pai. Talvez ele não recebeu nada de bom dos pais deles, eles não puderam passar isso para frente, mas Deus quer cessar essa maldição, Deus quer cessar essa falta de paternidade que existe no mundo todo. Deus quer cessar isso. Oh, aleluia. Nós queremos redimir a nossa família, Pai. Nós queremos redimir a nossa geração. Nós queremos redimir isso. Alguma maldição que chegou até nós não vai passar para os nossos filhos, porque ela cessa agora, porque nós tomamos posse dessa promessa. Nós tomamos posse dessa promessa, as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento, que Ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos, mas Ele também vai acabar da terra a maldição que entrou, a maldição da promiscuidade, a maldição da separação, a maldição que tem levado casamentos ao fracasso, filhos a viverem de forma dissoluta. Nós oramos nessa hora para que essa maldição cesse na nossa cidade, para que essa maldição cesse na nossa nação, na igreja, cesse no nosso lar, nas nossas famílias, nos nossos parentes, em nome de Jesus. Nós somos agentes de redenção da nossa geração. Obrigado, Jesus. Aleluia. Levante suas mãos, agradeça a Ele, querido, pela sua família, pela sua casa, pela sua paternidade. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, Deus quer curar qualquer orfandade aqui. Se existe algum sentimento de orfandade, Deus quer curar nessa manhã, Deus quer restaurar nessa manhã. Se você se sente órfão, Deus quer restaurar. Deus está falando para você, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonaram, mas eu, Senhor, nunca jamais te abandonarei, jamais. E Deus pergunta lá, pode uma mãe abandonar o seu filho que ainda mama? Mas Ele diz, eu, Senhor, porém, jamais te abandonarei, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus é o nosso Pai, e nós somos felizes e gratos por Ele cuidar tão bem de nós, de cada um de nós. Aleluia. Você está sobre esse cuidado paternal de Deus. Você está sob esse cuidado geracional, em nome de Jesus, sob esse cuidado espiritual. Você tem pais espirituais dentro da igreja que oram por você, que cuidam de você, em nome de Jesus. Deus restaura isso, meu Pai.
enquanto nós cantamos aqui uma canção, se tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus nessa manhã, quer ser restaurado, venha aqui na frente agora, querido. Deus te ama, Deus quer restaurar você, quer restaurar a sua vida. Venha para Jesus. Tu és um bom Pai. Oh, meu Deus. É quem tu és, é quem tu és. Oh, Deus. É quem tu és, eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou. Obrigado, eu Espírito Santo. Tu és um bom Pai. É quem tu és, é quem tu Podemos és. ajudar as pessoas a nascerem de novo nessa manhã. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És Perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Obrigado, Jesus. Amém. Seja bem-vindo, viu, querido? Seja bem-vindo. Você está reconciliando, está entregando a vida para Jesus hoje? Entregando a vida para Jesus hoje, primeira vez. Amém. E é tão bom quando a gente ajuda alguém a nascer de novo, né, irmão? Amém. Parabéns, irmão. Você está ajudando alguém a nascer de novo. Amém, queridos? Que bênção. Eu quero que você repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus como meu Senhor, para ser o meu Salvador. Muito obrigado por me amar. Eu sei que o Senhor me perdoa e me aceita na sua casa, na sua família, no seu reino, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, amém. Essa é a sua família. Fique em pé agora. Você já está com uma Bíblia que alguém te conseguiu aí, né? Então já vai ler essa Bíblia daqui para frente, amém? Parabéns. Agora, você pode falar com Deus como filho de Deus todos os dias, através da oração. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você por ela, mas quando você ora, você está falando com Deus. Mas você não está sozinho, você tem uma família. Olha para trás aqui e veja como essa família te ama aqui. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Parabéns. Só ajudar ele, siga o estandarte ali, por favor. Ali a sala dos conselheiros. Estenda a mão lá para o seu bairro, querido. Vamos agradecer a Deus. Ore lá pelo seu bairro. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos que Santarém é uma cidade do avivamento. Queremos que Santarém é uma cidade redimida pelo sangue de Jesus. E que a semana de cada homem de Deus e mulher de Deus aqui será uma semana de milagres, de bênçãos, de portas abertas, na família, nas finanças, ó Pai, de saúde divina, no nome de Jesus. Que seja uma semana, ó Pai, sobrenatural. Quem crê, diga: eu recebo. Dá um abraço no seu irmão, meu irmão querido. Vá na paz, que a sua semana seja cheia de graça do Senhor.